Os músicos podem continuar para me ajudar. Você pode sentar, amor. Ah, tá bom. Então tá bom. Eu quero dizer para a igreja que eu estou muito feliz por esse momento, por essa oportunidade. Eu acho que eu nem precisava pregar, irmãos, de tantas mulheres boas que já passaram por esse altar. Mas eu vou fazer aquilo a qual Deus colocou no meu coração. E eu quero falar para vocês que desde quando Deus colocou no meu coração sobre o Outubro Rosa, o Adeni tem tentado minar a minha mente, falando que eu ia desistir. Pamela até fez um vídeo dele falando que eu ia dar para trás, que ele ia pregar. Vigia. Mas eu fico com as palavras que a Denise falou aqui na primeira pregação dela. Talvez ela nem lembre, mas eu lembro. A Denise veio aqui na frente, na primeira vez que ela pregou aqui no culto, e ela falou que ela preferia ficar com medo, mas ela vir e aceitar aqui na frente. Ela preferia vir falar alguma coisa errado, mas ela preferia aceitar estar aqui na frente do que a vergonha de dizer não e sair correndo. Eu fico com as palavras da Denise. Eu prefiro aceitar aquilo a qual Deus reservou para mim. E eu estava ali sentada no meu lugar, falando com Deus, e eu lembrei nitidamente de quando eu vinha para a igreja sem a Bíblia, porque eu tinha vergonha dela. De quando eu saía por aí de shortinho, porque eu não estava nem aí porque as pessoas estavam falando de mim e do meu marido. Quem foi mais apanhou nesses 8 anos que eu não estava nem aí para nada. Ele sustentou com um braço forte. Ele nunca... Ele nunca me rejeitou. Ele sempre puxou meus ouvidos, minhas orelhas, claro. Porque lá em casa, pra mim, é bem mais forte e mais pesado do que pra vocês que são membros dele. Mas eu era ruim, eu era mais forte do que ele. Não tava nem aí pra nada que ele falava. Fazia tudo que eu queria, da maneira que eu queria. Até, glória a Deus, fui alcançada pela graça de Deus. E hoje eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. E eu não estou muito nervosa, não. Hoje eu estou mais calma. Diferente da minha pregação para a Rede Única, que eu passei mal o dia todo no trabalho por causa daquela pregação. Hoje eu estou um pouquinho nervosa. Se eu ler mais do que eu devia, os irmãos entendam. É minha primeira pregação para a igreja. Vocês vão dando glória aí para me ajudar daqui. Eu vou abrir aqui. Desse púlpito, gente. Minha Bíblia é pesada. É por causa do caderno, eu preciso dele. Eu preciso falar sobre isso também. Todo mundo que pregou aqui, gente, não tinha caderno, não tinha esboço. Mas um dia eu vou chegar no nível dessas mulheres, Pamela, Bárbara, Laura Simone, que vem aqui na frente, fala, sem olhar nada. Eu preciso do meu esboço, gente. Já eu vou abrir ele. Eu vou compartilhar com os irmãos nessa noite em Mateus 4,18, que diz assim: E Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. E disse-lhes: Siga-me, e eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram. E indo dali, ele viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com o seu pai, Zebedeu, consertando suas redes. E ele o chamou. E eles imediatamente deixaram o barco e o seu pai e o seguiram. Logo quando Deus colocou no meu coração sobre o Outubro Rosa, eu já sabia do que eu queria falar. Embora eu não tinha um texto elaborado, eu já tinha uma ideia do que eu queria falar. E essa noite eu vou compartilhar com os irmãos sobre o chamado de Jesus. O chamado, irmãos, entendam,
Eu vou tentar falar bem calma, bem devagar, porque para mim, se vocês entenderem o que eu quero passar nessa noite, eu já vou estar satisfeita. Me ajudem, em nome de Jesus. O chamado, ele é o plano de Deus para nossas vidas, o que ele nos convida a seguir. Cada pessoa tem um chamado diferente, dependendo do plano que Deus reservou para cada um de nós. Para cada um de nós. Para nós entendermos melhor a diferença entre plano e chamado, vou explicar algo para vocês. Deus tinha um plano de libertar os hebreus. E então ele chama Moisés para ser o libertador desse povo. Só que Moisés, ele questiona o plano. E porque ele diz para Deus: Senhor, como pode eu ser o libertador desse povo se eu tenho a língua pesada e não sei falar? Então Deus convida Arão para falar no lugar de Moisés. Só que, contudo, Deus não tira Moisés, não elimina Moisés pelas suas limitações. Então, aqui eu já quero falar algo para vocês nessa noite. Podem até falarem melhor do que você. Podem até pregarem melhor do que você. Cantarem melhor do que você. Se expressarem melhor do que você. Só que Deus, ele não vai te eliminar por causa disso. Ele vai continuar com o plano que ele estabeleceu sobre a sua vida. Porque quando Deus te chamou para o plano dele, ele já sabia dos seus defeitos, das suas deficiências e das suas limitações. Dentro dessa perspectiva, eu quero fazer um paralelismo entre 3 chamados para vocês. O primeiro dele é o chamado dos discípulos. Jesus, quando ele faz o chamado para os discípulos, os 4 estavam trabalhando. Perceba que não foi à toa que Jesus fez o chamado. Jesus já os conhecia por responsabilidade. Lembre-se que Deus, ele está observando se você tem feito um bom trabalho. O compromisso de Jesus é para trabalho. O compromisso de Jesus é para quem já está trabalhando. Então, ele necessita de pessoas dispostas a exercerem isso em suas vidas. Em Efésios 5,15 vai dizer assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Eu vou te explicar algo sobre esse versículo. Definição de nécios: aquele que não tem aptidão ou competência. Competência ou aptidão é adquirida em meio ao desenvolvimento de atividade. Definição de remindo o tempo: aproveitar cada oportunidade. Assim, remir o tempo tem significado de ter o poder sobre o nosso tempo, resgatá-lo e usá-lo com sabedoria para as coisas que verdadeiramente são importantes. A simplicidade que os discípulos tinham ao executarem aquela tarefa e não sendo preguiçosos chama a atenção de Jesus. Porque, na verdade, os discípulos, eles não eram capacitados, eles não eram eruditos, eles não eram sábios, eles não eram da sinagoga. Eles eram apenas pescadores, mas para o plano perfeito de Jesus, eles se encaixavam perfeitamente. Voltando para o texto, vai dizer assim: imediatamente deixaram o barco e o pai para seguir Jesus. Vamos lá. O barco, ele representava o sustento, a segurança, a provisão e o emprego. Mas os discípulos, eles não pensam 2 vezes. Eles deixam tudo para trás para seguir a Jesus. Porque o chamado, ele vai na frente do meu emprego. O chamado, ele vai na frente da minha segurança. O chamado, ele vai na frente do meu financeiro. Às vezes, por causa do chamado, nós vamos ter que abrir mão de certas coisas. Vocês estão preparados? Se Deus te pedir hoje o seu Isaac, o que você faz? Você lembra de Bartimeu? Ele tinha uma capa romana que dava a ele o direito de pedir esmola. Mas a Bíblia vai dizer que mediante o chamado que Jesus faz a Bartimeu, Bartimeu não pensa 2 vezes. Ele joga a capa para o lado, se coloca de pé e segue em direção a Jesus. Perceba que diante do chamado, Bartimeu, ele não espera ficar curado para se colocar de pé e seguir a Jesus. Ele abre mão da sua capa mesmo antes de ser curado, porque ele entendia que diante do chamado que Jesus o fez, a capa precisava ficar para trás. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: o que tem sido a sua capa? O que tem feito você ficar preso nas coisas terrenas? Eu vim aqui falar para você que não vale a pena. Larga esse
pecado de estimação, larga esse rancor, larga essa falta de perdão e entenda que o chamado, ele vem primeiro e depois a minha cura. O chamado, ele vem primeiro e depois as amizades. O chamado, ele vem primeiro e depois os laços de sangue. Vou entrar no segundo chamado que eu separei para falar para vocês nessa noite. Deus, ele tem um plano de salvação para os gentios. Então, Deus, ele chama Saulo para esse plano de salvação, para executar esse plano. Porque os discípulos a qual nós lemos, eles não eram para salvar os gentios. Os discípulos foi chamado para salvar os judeus. Então, Deus tem um plano, chama Saulo de Tarso para executá-lo. Saulo, ele era um judeu e também era um gentio. Ele tinha o nome de Saulo e de Paulo. Não foi Jesus que trocou o nome dele. Ele tinha os dois nomes por causa da nacionalidade dele, que era dupla. E mais tarde ele passa a usar somente Paulo. E quem era Saulo, gente? Ele era perseguidor de igreja. Saulo tinha uma carta de autorização que ele podia perseguir os crentes. Saulo maltratava os cristãos. Ele era um homem que fazia as coisas erradas achando que estava certo. Mas olha como Deus faz. Aos olhos de toda a humanidade, Saulo não se qualificava para alcançar os gentios. Mas como Jesus, ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, por volta de meio-dia, ao caminho de Damasco, uma forte luz brilha mais do que o sol. Saulo se joga no chão e escuta uma voz falando com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Então a ficha de Saulo cai. Ele entende que estava fazendo tudo errado, que ele estava fazendo as coisas erradas, achando que era certa, mas mesmo assim Jesus não abre mão do chamado específico que tem a Paulo. E qual é esse chamado, irmãos? De padecer pelo reino de Deus. Ele foi chamado para sofrer, ele foi chamado para ser perseguido, ele foi chamado para ser prisioneiro, ele foi chamado para levar chibatada. No início parecia que ele não era capaz, mas Jesus sabia que ele iria aguentar. Ele foi o maior missionário da igreja, implantou igrejas para proclamar o evangelho de Deus. Esse foi Paulo, chamado para sofrer. Aí hoje a gente encontra nas igrejas pessoas que têm qualquer probleminha e já querem largar o evangelho. Tá com raiva de alguém, não quer mais ir para a igreja. Isso acontece porque você não entendeu o seu chamado. Porque quem entende o chamado que Jesus fez, não deixa que o que o próximo te causou altere. Até porque, entenda, o que você passa hoje em dia não é perseguição. Perseguição é o que o Paulo sofria, é o que os discípulos sofriam, é o que a igreja passou. Tudo que você passa é para dizer simplesmente quem você é no reino de Deus. Como você se posiciona em meio às dificuldades. O terceiro chamado que eu separei para falar para vocês nessa noite é o chamado de Jesus. Vou ler algo para vocês. Por que Jesus foi chamado? Mateus 23, 24 diz assim: guias cegos, vocês ecoam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseus, cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que depois o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseu, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. A Bíblia vai dizer que os guias, eles estavam cegos. E quem são esses guias, gente? Os mestres das leis na época, os sábios da sinagoga, eles estavam cegos. Como que eles iam liderar um povo se a liderança estava cega? O povo estava sendo corrompido pelos mestres da lei. Os fariseus conheciam muito das escrituras, da Torá. Mas, entretanto e todavia, eles estavam mais preocupados em arrotar uma santidade do que entender a necessidade do povo. E aqui eu já entendo algo. Deus não me levanta e Deus não te levanta para a gente ficar só apenas olhando para o nosso umbigo. A sua responsabilidade é com o povo.
A sua atenção é nas ovelhas da casa de seu pai. Daí Mateus vem fazendo essa comparação. Vocês estão limpos por fora e sujos por dentro, relatando uma liderança que estava mais preocupado com a sua aparência, com o seu status, do que realmente com o seu chamado. Eles faziam a casa de Deus casa de comércio, onde as balanças eram injustas. As órfãs e as viúvas estavam perecendo, porque eles não eram atendidas. O povo estava gritando por um Messias, a qual dizia as Escrituras, pois o pecado do povo os levariam à morte, mas a obra redentora de Jesus os trariam vida. Então Jesus, ele toma sua forma corpórea, desce na terra com uma missão: redimir o pecado do povo e ser o holocausto universal. Toda a humanidade seria salva através do sangue derramado na cruz do Calvário. Jesus, então, ele entende o seu chamado e se entrega como ovelha muda. Foi levado ao matadouro. Pelo pecado do povo, ele foi atingido e foi sepultado com os ímpios, sem cometer nenhuma injustiça. Não houve engano em sua boca. Mesmo assim, ele foi entregue por inspiração do pecado do povo. Em Isaías 53, 7 diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha, muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendente. A sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do povo. Não havia cometido nenhuma injustiça, mas jamais havia enganado alguém. O 12, a última parte, diz: pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes. Levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos seus pecados. Então Jesus, ele foi entregue. Desculpa, gente. Jesus, ele foi entregue nas mãos dos malfeitores. Ele foi traído, caluniado, esbofeteado, sofreu espetada. Cuspiram em sua face. Penduraram numa cruz. Fizeram uma coroa de espinhos para pôr em sua cabeça. Deram vinagre para beber quando ele tinha sede. Debocharam dele, pois eles diziam: você não é o mestre dos judeus? Salve-te a ti e desça dessa cruz. O transpassaram com uma lança. E Jesus, lá de cima daquele madeiro, ele não questiona, ele não reclama da atitude do povo. E ele só falava ao Pai: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. No ápice de amor de Jesus, naquela cruz do Calvário, ele dá um grito: Tetelestai. Ele estava dizendo: está pago, está consumado. Por causa do castigo. Porque o castigo que nos trouxe a paz caiu sobre ele. Ele estava concluindo um ato de amor. Ele foi o último holocausto, nos trazendo vida à humanidade que estava prestes a morrer. E assim que ele deu o grito, Tetelestai, o véu do templo ele foi rasgado e eis que tudo se fez novo. E nós fomos alcançados pelo amor e pela graça de Jesus. Obrigada, Pai, pelo seu amor. Obrigada, Jesus, porque tu morreu naquele madeiro pelas nossas vidas. Thaís, cadê a Thaís, gente? Me ajuda aqui. E como é Outubro Rosa, eu não poderia deixar de falar dessas mulheres. A Bíblia vai dizer que as mulheres ficaram de longe observando. Depois da morte de Jesus, Jesus morre no Calvário e elas ficam de longe observando o que estava acontecendo. Elas eram Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Elas compraram especiarias
aromatizadas para ungir o corpo de Jesus. Elas estavam caminhando até o sepulcro onde Jesus estava. Só que elas se questionavam entre si: como nós vamos remover a pedra? E eu acho isso lindo, porque elas sabiam que tinha uma dificuldade. A pedra estava lá no sepulcro, mas como é que a gente vai ungir o corpo de Jesus? Mas a dificuldade que elas sabiam que tinha pela frente não impediu que elas se equipassem daquilo a qual elas necessitavam. E eu já fico imaginando elas falando: não importa o que tem pela minha frente, eu vou ungir o corpo do meu mestre. Contudo, quando elas chegaram no caminho, o sepulcro estava aberto. Então elas entram dentro do sepulcro e elas veem um homem sentado no sepulcro com as roupas todas de branco. Elas ficam apavoradas de medo. E o anjo diz para ela: não fiquem com medo, vocês buscais Jesus, o Nazareno, o que morreu na cruz. Mas ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. E o anjo disse ainda mais: ide e falai aos discípulos e a Pedro. E aqui eu quero falar algo para vocês. Pedro também não era um discípulo? Porque o anjo falou: ide e falai aos discípulos e falai a Pedro. Pedro, irmãos, eu amo Pedro. Mas Pedro não é aquele que negou? Pedro não foi aquele que falou: eu não conheço, por 3 vezes? Quando Jesus morre, Pedro quer abandonar tudo. Jesus chamou ele para ser pescadores de homens, mas ele quer voltar a pescar peixe, porque ele estava tomado por uma tristeza por ter negado o mestre. Mas a Bíblia faz questão em destacar o nome de Pedro. Conta para os discípulos, mas conta a Pedro. Sabe por quê? Jesus não vê como o homem vê. Talvez eu e você apontamos Pedro, dizendo que ele está errado. Ele negou a Jesus, mas Jesus está dando um lugar de destaque para Pedro. Conta aos discípulos e conte a Pedro. Pedro não era qualquer um. Teve lugar de destaque, sim. Então aquelas mulheres, elas saem dali apavoradas. E elas não contam para ninguém. Elas vão embora e ficam quietas. Então Jesus, ele aparece para Maria Madalena, aquela a qual ele havia expulsado 7 demônios. Maria Madalena, então sim, corre para contar aos discípulos, porque de fato estava todo mundo apavorado, tristes e em pranto, porque Jesus tinha morrido. Maria Madalena chega, conta aos discípulos e ainda assim eles não acreditam. A Bíblia vai dizer que naquele mesmo dia, só que mais tarde, o próprio Jesus aparece para os 11. Pois eles estavam todos os 11 estavam inclinados sobre a mesa ceando. Jesus começa a repreender eles, chamando eles de coração duro, falta de fé. Vocês não acreditaram quando aqueles diziam sobre mim que eu estava vivo? E eles ali então ficam todos calados, porque realmente eles não tinham acreditado. E eu quero falar algo para vocês nessa noite. Entenda, os discípulos estavam sem fé, mas eles estavam na mesa. Eles estavam com o coração amadurecido, mas eles estavam na mesa. Eles haviam perdido alguém, mas eles estavam na mesa. Entenda, Jesus, ele vem ensinar e repreender todos aqueles que estão à mesa. Sabe por quê? A mesa traz cura. Não vai achando que as coisas é da maneira que você quer. Você tem que se assentar à mesa. Só na mesa vai chegar cura para sua vida. Beleza. Depois que Jesus aparece para as mulheres, aparece para os discípulos e aparece para mais alguns grupos de pessoas, deixando provas incontestáveis da sua ressurreição, ele fica mais um período de 40 dias ensinando sobre o reino de Deus. E próximo à sua ascensão, ele diz assim: recebeis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Cristo vai falando isso
Dito isso aos discípulos, ele começa a subir. E eu imagino os discípulos aqui de baixo, olhando o mestre indo embora sobre as nuvens. Eles ficam todos atônitos, olhando Jesus subir pelas nuvens, só que eles se lembram do direcionamento que Jesus deixou. E qual era o direcionamento? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto sejam revestidos de poder. Eu mandarei o Consolador. E quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos o vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se o som e dos quatro cantos o vento soprou. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se o som e dos quatro cantos o vento soprou. Atos 2 diz assim: e quando o dia de Pentecostes chegou, completamente, todos eles estavam unânime em um só lugar. E de repente veio um som do céu, como uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lá apareceram a eles línguas divididas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos eles foram cheios do Espírito Santo, e todos eles foram cheios do Espírito Santo, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se o som e dos quatro cantos o vento soprou. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se o som e dos quatro cantos o vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós. Entendeu qual é o direcionamento? Você tem se desesperado porque se o seu pai só manda você permanecer. Eu não sei o que você tem pensado, eu não sei o que tem te afligido, mas ficar em Jerusalém. Permaneça no seu chamado, permaneça na sua oração, permaneça na sua liderança. Joga a rede, que Jesus se encarrega de trazer os peixes. O nosso dever é fazer o ID, é proclamar o evangelho, e as demais coisas ele se encarrega. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Vem como labareda de fogo, vem